Olá pessoal, tudo bem? Fernando Prieto aqui para a gente falar de gestão de projetos para arquitetura e engenharia. Então vamos lá, eu quero começar esse conteúdo com vocês, a gente falando desde lá de trás, na parte de gestão, o que é a gestão. Porque às vezes fica complicado, as pessoas querem entender um processo, entender um conceito, mas a gente precisa dar um passo para trás para a gente conseguir passar o que é a gestão. Então, vamos lá, é como se fosse a gente entrar no dicionário agora e falar assim, meu, o que é gestão? Então, o que eu quero passar para vocês? Antes de mais nada, gestão é uma área de humanas. Então, a gente está falando de, quando eu falo humanas, eu falo exatas e humanas, né? Quando você entra na faculdade, você vai ter que escolher uma das duas coisas. E a gestão está ligada à área de humanas. Por quê? Porque nós estamos falando de processo. Projeto é processo. Depois a gente vai entrar no conceito de projeto e vai dar para entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, vai complementar o que eu estou falando. Mas a gestão, ela está ligada a humanas por quê? A gestão nada mais é do que você resolver problemas das pessoas. E para resolver esses problemas, a gente tem que estar ligado a outras pessoas. Então, a gente está falando de um time que vai se juntar, cada um na sua especialidade, normalmente, né? Quando a gente fala de gestão para empresas, como a gente está mais focado aqui em arquitetura e engenharia, a gente sempre vai estar ligando a gestão à parte de projetos ou à parte de obras. Então, o que projeto e obra faz? Projeto, quando eu falo de projeto, a gente fala de desenhos técnicos, né? Aliás, fazendo um parênteses aí, é muito interessante a gente entender que existe uma diferença entre esses dois conceitos. Como gestão de projetos envolve tudo que é um projeto, e aí eu vou entrar em projeto e vocês vão entender melhor depois, quando a gente fala de desenho técnico, tanto de arquitetura quanto de engenharia, a gente vai deixar a palavra projeto, que a gente está muito acostumado, de lado. Por quê? Porque senão a gente vai confundir o que é um projeto, que é um processo de começo, meio e fim, já dando um spoiler aqui, do que é os desenhos técnicos, o pacote de desenhos técnicos que vai ser o produto entregável desse projeto. Então, a gente tem que diferenciar o que é projeto do que é desenho técnico, tá? Então, voltando aqui na gestão. Então, a gestão nada mais é que o quê? É você gerir um processo que tem começo, meio e fim, que é chamado de projeto, através de pessoas. Então, você vai ter um time. Esse time, ele tem as suas especialidades. Então, normalmente, dentro desse time, você vai ter pessoas que têm especialidades diferentes. Você tem lá o time de arquitetura, você tem o time de engenharia. Dentro da engenharia, você vai ter os times de engenharia de estruturas, superestruturas, a parte de instalações, a parte de movimentação de solo. Então, você tem uma série de especialidades dentro da engenharia. Vocês que são engenheiros, que são arquitetos, estão acostumados com isso. Então, a junção dessas especialidades, desse time, é que vai formar o time da gestão, tá? Que é gerido pelo gestor, obviamente. Então, quem que é o gestor? O gestor é o cara que é o central desse processo. Então, a gente vai colocar aí mais para frente um diagrama que vai mostrar muito bem como é que funciona o papel do gestor e o papel de todas essas especialidades em volta dele, tá? Mas o gestor, propriamente dito, é o cara que é central. E esse cara, o que ele tem? Ele tem um conhecimento geral de todas as matérias. Então, é muito normal, não é necessariamente obrigatório, mas é muito normal você ter como gestor o arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto, ele é o cara que na faculdade, desde a faculdade, ele sempre teve o conhecimento geral de todas as matérias. Por quê? Porque ele é o cara que vai fazer a concepção de espaço. Então, como o arquiteto faz a concepção do prédio, dos espaços internos, das fachadas, do design de todo o edifício que vai ser projetado, ele é o cara que tem que conhecer um pouquinho de cada área para poder não fazer coisas que não são possíveis de ser construídas. Então, normalmente, o gestor é o arquiteto. Agora, isso não é uma obrigação. Você pode ter um gestor que é engenheiro, você pode ter um gestor até que não é dessa área. Inclusive, para quem está assistindo conteúdo que não é da área de engenharia e arquitetura, eu quero afirmar uma coisa aqui que é o seguinte: para você ser gestor, você não precisa ser técnico. Você pode muito bem ser gestor, você vai conhecer todas as ferramentas e toda a metodologia para poder tocar um processo, só que você vai ter o cara aqui debaixo da sua asa, que é o técnico. Então vamos supor, existe gestão em TI.
tá? Eu sou arquiteto e eu não conheço nada de TI. Eu poderia gerar um projeto em TI se eu tivesse um técnico de TI especialista aqui do meu lado. Todas as vezes que o processo entrasse no âmbito da técnica, esse cara entraria em ação e ele estaria desenvolvendo, ele estaria resolvendo os problemas. Enquanto eu, como gestor, ficaria mais focado no processo de gestão. Então, isso é possível, tá? Então, não é porque você não é especialista naquela área que você não pode gerir um projeto naquela área, tá bom? Vamos lá. Então, o objetivo maior do gestor é a gente alcançar o objetivo do projeto, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar as ferramentas certas, a metodologia de trabalho e juntar essa equipe para que a gente tenha um objetivo comum de finalizar aquele projeto com o sucesso que ele demanda, né? Que normalmente é dentro de um prazo pré-determinado e dentro de um custo pré-determinado, tá bom? Estou passando um monte de coisas de projeto aqui já para vocês, a gente vai entrar no conceito do que é o projeto propriamente dito depois, mas eu já estou passando algumas coisas aí para vocês, certo? Então, o gestor, a gente se aprofundando um pouquinho mais, o gestor, ele tem dentro desse processo, ele tem que, o que eu gosto de falar é aparar as arestas. Então ele vai unir as pontas, o gestor está no meio, vocês vão ver no diagrama logo logo, ele tem que unir as pontas, nesse diagrama a gente vai mostrar o fluxo de informação, então da onde vem para onde vai, e normalmente o gestor está participando de quase todas as etapas de fluxo de informações, e ele tem que o que? Aparar as arestas. O que é aparar as arestas? É você filtrar, criar um filtro dentro daquela informação. Então, quando você recebe uma informação do seu cliente, por exemplo, você tem que passar essa informação para a sua equipe de arquitetura, para ele desenvolver o projeto dele. Você vai ter que filtrar um pouco essa informação. O cliente ele não é técnico e a sua equipe de arquitetura é técnica. Então, a sua equipe de arquitetura ela vai precisar de informações técnicas. Então, você vai ter que filtrar um pouco. Eu sou arquiteto, eu sei fazer isso bem. Se eu não fosse arquiteto, eu teria que ter um cara técnico do meu lado para poder fazer esse filtro. Então, uma das funções do gestor é fazer esse filtro. Depois você vai fazer filtro entre a equipe de arquitetura e a equipe de engenharia. Você vai fazer filtro se o projeto for completo, desenhos técnicos mais obra. Você vai ter que fazer um filtro entre a etapa de desenvolvimento de desenhos técnicos e a etapa de execução, que é a etapa de obra. Então, o gestor também tem esse papel. E é isso. Eu acho que assim é uma introdução bacana para vocês entenderem um pouquinho o que é a gestão e qual é o papel do gestor nesse processo. E fiquem ligados que a gente vai continuar isso daqui com a próxima etapa falando de o que é o projeto. Vamos lá, pessoal, vamos entrar agora na área do projeto em si, tá bom? Eu expliquei para vocês no trecho anterior que a gente ia falar da gestão e do gestor, como é que ele funciona. E agora a minha intenção aqui é a gente se aprofundar um pouquinho mais na questão do projeto. Então, o que é um projeto? Lembra que eu falei para vocês, existe uma diferença entre desenhos técnicos, desenvolvimento de desenhos técnicos, tanto em arquitetura quanto em engenharia, e projeto. Nós, arquitetos e engenheiros, estamos muito acostumados, quando a gente fala do nosso processo de desenvolvimento de desenho técnico, a gente está muito acostumado a falar de projeto. Então, eu estou com um projeto X, estou desenvolvendo um projeto Y. Então, assim, isso vai ter que sair da nossa cabeça. Por quê? Porque um projeto é qualquer coisa que tenha um objetivo específico, um começo, um meio e um fim. Então, todo projeto tem que ter start, né, início e desfecho. E ele tem que ter um objetivo. Então, assim, como eu já expliquei antes, o projeto não é só um processo de desenvolvimento de um objetivo na área de arquitetura e engenharia. É qualquer coisa que tenha um começo, um meio e um fim. Então, eu posso ter um projeto para economizar copo descartável na minha empresa. Isso é um projeto. Eu vou ter que desenvolver uma estratégia, eu vou ter que desenvolver um começo, um meio e um fim, um prazo para esse projeto. Esse projeto vai ter um budget, ou seja, ele vai ter um dinheiro, né, um orçamento que vai ser envolvido nele e ele vai ter que acontecer. Então, é assim que funciona um projeto, tá bom? Então, o que mais que eu gostaria de passar para vocês? Aquele lance do mercado, né? Então, o nosso mercado é de desenvolvimento de desenhos técnicos na área de arquitetura e engenharia ou a execução de obra. Então, praticamente, o nosso projeto ele pode ser de 3 tipos. Um global ou um parcial, que
que pode ser só o desenvolvimento dos desenhos técnicos ou só o desenvolvimento da execução. Você pode dividir esse global em 2 projetos diferentes, tá? Além dos projetos, eu vou estender um pouquinho mais para que vocês entendam que a gente pode pegar um grupo de projetos e transformar num programa. Então, um programa, o que que é? Um conjunto de projetos. Então, às vezes, dentro de uma empresa um pouco maior, você pode ter vários projetos que fazem parte de um todo, e esse todo é o programa. Então, bacana? Ficou aqui do lado a listinha, falando pra gente o que é um projeto, quais são as características básicas dele, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Agora, pessoal, vamos lá. Eu quero entrar num tema aqui que é o seguinte. Onde que tudo isso que eu falei para vocês já de gestão, do gestor, da gestão e dos projetos, o que é um projeto, onde é que isso faz você crescer? Então, o que que isso pode, quais são os benefícios e inclusive o custo, né? O ônus para que a gente consiga atingir esses objetivos todos que a gente conversou até agora, que eu apresentei até agora. Então eu quero entrar um pouquinho nesse tema para que você que ainda não está envolvido diretamente com gestão de projetos possa entender qual que é o custo e quais são os benefícios de todo esse processo, tá? Então, a gestão de projetos ela é muito importante hoje porque a cada dia que passa nós temos uma complexidade maior dentro dos processos que a gente vive. Temos um nível, né, um volume de informação cada vez maior e a velocidade com que as coisas acontecem também é cada vez maior. Então nós vivemos num mundo totalmente conectado, a gente tem hoje ferramentas que vão nos ajudar muito na comunicação, vão ajudar na gestão dos documentos, vão ajudar na gestão da intercomunicação das disciplinas. Então tudo isso vai colaborar para o nosso processo, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente tem uma ferramenta que acelera um processo, a gente ganha também um trabalho em cima disso. Então o volume das informações ele passa a ser maior, o volume dos documentos também é maior, porque a gente tem facilidade de armazenamento hoje. Então tudo isso vai crescendo e numa velocidade muito grande. Então a gestão de projetos, as ferramentas, a metodologia e os processos, eles vão colaborar para que você consiga atingir os objetivos, né? Lembra que a gente falou, um projeto é algo que tem começo, meio e fim e tem um objetivo específico. Então, para atingir esse objetivo específico, a gente vai passar por um processo que vai envolver essas ferramentas e essa metodologia, a ponto de que essas ferramentas e a metodologia é que vão te ajudar a atingir esses objetivos. Então, essa complexidade do mundo hoje é uma demanda que, se você não tiver essa organização e você não tiver esse conhecimento para poder aplicar isso dentro do seu projeto, vai ser muito difícil você atingir os objetivos. Na verdade, eu acho que eventualmente qualquer um vai atingir. Só que isso pode levar muito tempo, ou isso pode custar muito mais. E a gente sempre quer que o nosso projeto ele seja feito no prazo que foi estipulado e no custo que foi estipulado também, né, no orçamento. São as duas coisas mais importantes para quem contrata uma gestão de projeto. Então a missão do gestor, as duas missões, na minha opinião, que você tem que atingir como gestor, é você conseguir culminar lá na frente nesse resultado de custo, né, de dinheiro, orçamento e dentro do prazo que foi estipulado. Então, para a gente atingir esses objetivos, como eu estou dizendo, tem um processo, né, tem um trabalho todo e esse trabalho é complexo. Então, tem uma outra coisa que é muito importante você saber. Tem muita gente que quer atingir o objetivo, quer chegar lá naquele resultado, mas não está muito disposto a passar pelo processo. Ou seja, não está disposto ao sacrifício, digamos assim, de todo o trabalho que dá no meio do caminho. Então, para você que assim não está disposto a ter todo o trabalho para atingir o objetivo, eu repensaria esse tipo de coisa. Por quê? Porque parece besteira, né, o que eu estou falando, mas tem muita gente que fala assim, eu queria emagrecer. Eu queria ter 10 quilos a menos. Só que a pessoa não está disposta a fechar a boca, a pessoa não está disposta a correr meia hora por dia, a pessoa não está disposta a ir à academia. Então, muita gente quer um determinado objetivo, mas a pessoa não está preparada para fazer o que tem que ser feito no meio do caminho para atingir aquele objetivo. Então, assim, se você não estiver preparado para viver
e para passar por todas as dificuldades e desafios que é um projeto, é melhor você abandonar essa área, porque você não vai ter sucesso como gestor de projetos se você não estiver preparado e disposto a passar por todo o desafio que é o processo até atingir o objetivo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel do gestor dentro de um processo de desenvolvimento de desenhos técnicos de arquitetura e engenharia e construção, tá bom? Para que vocês entendam um pouco mais minuciosamente, um pouco mais aprofundadamente, como é que o gestor se coloca dentro desse processo, quem são os agentes que estão em volta dele, e eu vou mostrar um diagramazinho também que eu acho que vai ilustrar bastante para vocês. Vamos lá, pessoal, agora eu vou entrar aqui mais aprofundadamente num diagrama que vai mostrar para vocês qual que é o papel do gestor, posicionamento dele dentro de um processo de desenvolvimento de desenhos técnicos em arquitetura e engenharia e também na execução do que seria esse primeiro projeto, né? Então, vamos colocar da seguinte maneira, nós podemos ter três opções, como eu mencionei já anteriormente. A gente pode ter um projeto que ele é completo, ele é desde da necessidade do cliente, então desde aquele primeiro momento onde o cliente ele precisa de um determinado objetivo, né? Ele vai precisar de um desenvolvimento de desenhos ou ele vai precisar de uma construção, até o momento em que aquilo se realiza, ou seja, aquilo vira uma obra, que vira um prédio. Então isso pode ser um projeto único, tá? Completo de cabo a rabo. A gente pode ter também, como uma segunda opção, só o processo de desenvolvimento de desenhos técnicos. Então, um projeto ele pode ser só o processo de desenvolvimento da arquitetura e engenharia na parte de desenhos técnicos. E aí o resultado, né, a entrega final desse projeto vai ser aquele pacote de desenhos e documentos técnicos para que o cliente ou quem quer que seja possa pegar aquilo e construir. E a terceira opção seria pegar esta parte da execução única e exclusivamente. Então você pode, para você que trabalha com obra, para você que trabalha só com a parte de execução, você pode pegar esse pacote de desenhos e documentos técnicos de um outro escritório, que foi desenvolvido por um outro profissional, uma outra empresa, e desenvolver um projeto em cima desta necessidade deste cliente só na parte de execução. Então, eu vou mostrar aqui um diagrama completo. Então, esse diagrama ele vai mostrar, de um lado, do lado esquerdo, a parte de desenvolvimento de desenhos técnicos e do lado direito, a parte de desenvolvimento de execução, tá? É um diagrama simplificado, tá? Logicamente que dentro de cada parte que a gente vai falar desse diagrama existe todo um desdobramento, né, de itens, de documentos, de processos e de métodos, mas assim, é para vocês terem uma ideia geral do que do que seria, né, um projeto completo, desde a ideia do cliente, da necessidade do cliente até a entrega final do prédio, tá, da construção em si. Então, vocês vão ver aí nesse PowerPoint, nesse diagrama que a gente está colocando na tela aí, que existe o que? O gestor ele é o centro das atenções, tá? Então é como se ele fosse um pivô dentro de um jogo, né? Dentro de um futebol de salão ou dentro de um basquete, você tem aquele cara que fica no centro da quadra. Ele é o cara que vai fazer o quê? Ele vai receber a bola e ele vai passar a bola para um determinado companheiro de trabalho ali para que ele faça a parte dele do trabalho. Então ele funciona dessa maneira. Então a gente tem também o quê? Então, de um lado, do lado esquerdo, vocês conseguem enxergar o seguinte. No topo, nós temos o cliente e o gestor está no centro. Então, à esquerda, nós vamos ter ali as demandas e necessidades do cliente, tá? Nós vamos ter ali o local, onde vai ser executado posteriormente esse projeto. Nós temos abaixo desenhos técnicos de arquitetura. Nós temos depois as condições desse local, então existe uma investigação que ela é mais aprofundada em relação ao terreno, né? Então quais são as dimensões desse terreno, quais são as características planealtimétricas desse terreno, que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dos desenhos de arquitetura. Nós temos, depois disso, os desenhos técnicos de engenharia, tá? Existe uma interface de trabalho muito grande entre a equipe de arquitetura e a equipe de engenharia, porque você que já está envolvido um pouquinho com
desenvolvimento de desenhos técnicos, você sabe disso. A arquitetura ela vai sendo desenvolvida, ela é desenvolvida uma etapa pequena no começo, que é a etapa de concepção e desenhos básicos, e aí depois a engenharia já entra em ação. Então a gente tem uma interface de trabalho entre os dois de alinhamento, que é o que nós chamamos de compatibilização. Então isso é feito periodicamente durante o processo para que os desenhos técnicos sejam compatíveis entre as disciplinas, tá? E aí, por fim, dentro dessa parte de projeto de uma forma macro, né, nós temos ali as licenças e alvarás. Tá? Daí pode sair uma entrega, como eu falei, né? O seu projeto pode envolver só a parte de desenvolvimento de desenhos técnicos e documentos técnicos. Então daqui você pode ter a sua entrega final e o seu projeto terminou. Agora, se o seu projeto ele é completo, a gente vai sair dessa etapa, vai pegar todos esses documentos e nós vamos voltar para o local. Por quê? Porque na etapa de execução, no local, você vai ter o quê? A preparação desse local. Então você tem as condições físicas do local, você vai ter a parte de preparações que eu falo é o quê? Canteiro de obra, parte de, às vezes dependendo da obra, você vai ter que fazer os seus muros de divisa, você vai ter que locar a sua obra dentro do terreno. Então tem uma série de trabalhos preliminares que são necessários para que você comece a desenvolver, né, a sua obra. A gente tem a parte de orçamentos e cotações. Então, o que vai acontecer? A equipe de engenharia vai ter que cotar todos os trabalhos que vão ser executados. Aí existe uma série de modelos para você trabalhar dentro de uma obra, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas pode ser tema de um outro vídeo aí para frente. Mas quais são as formas como você pode construir. Então, mas você tem essa etapa de orçamentos e cotações, né? Não só de material, mas também de mão de obra. E depois entra na parte de execuções. Então tem as execuções, as preparações, a supraestrutura, depois vem infraestrutura, depois vem coberturas, fechamentos e vedações, enfim. Aí você vai ter todas as etapas de execução de obra, tá? Da construção desse prédio, né? Depois você entra com a parte de acabamentos e aí por fim você também termina, assim como a parte de projeto, com a fase de licenças e alvarás. Por quê? Porque existem as licenças e alvarás para que você pegue aquele conjunto de documentos e desenhos técnicos que você vai querer construir, e existe, depois de construído, outras licenças e outros alvarás, dependendo do uso da sua construção, que você vai ter que tirar também para que você possa ou habitar, ou se for um comércio, botar ele para funcionar, enfim, certo? Agora, no diagrama aí vocês vão ver também algumas setas. Essas setas, elas representam o que? É o fluxo de informação entre os responsáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, os agentes responsáveis, tá? Esses agentes responsáveis, eles também são chamados dentro do processo de projeto de stakeholders. Então, para quem está envolvido aí um pouquinho com projetos, sabe muito bem disso, ou para quem já leu alguma coisa em relação à gestão de projetos, os stakeholders são os agentes. Ou seja, toda pessoa ou toda empresa, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, que esteja envolvida dentro de um processo de projeto, ela é chamada de stakeholder, certo? Então, esse agente, que eu gosto de chamar de agente, a gente tem aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente tem 5 agentes, tá? Um agente é o gestor, certo? Que ele vai ser colocado aí no diagrama como GT, G de gato, T de tatu. Então, esse cara vai a sigla para que a gente possa entender que ele é o gestor. Tem o CT, C de casa, T de tatu, que é o construtor. Temos o CL, que é o cliente. E aí, para a parte de arquitetura e engenharia, nós temos ARC para arquitetura e ENGE para engenharia, tá? Que são nomenclaturas aí, abreviações bastante conhecidas aí, que todo mundo deve estar familiarizado. Então, aqui a gente agora consegue ver quem é responsável pelo quê, né? Então, nós temos lá o cliente, que é o CL, ele é responsável pelas demandas e necessidades, ele também é responsável pelo local. Os desenhos técnicos de arquitetura, obviamente, é responsabilidade da arquitetura.
As condições do local podem ser a responsabilidade da engenharia já. A engenharia já pode estar envolvida nisso. Levantamentos, enfim, esse tipo de coisa. Depois tem os desenhos técnicos de engenharia, que é a engenharia também que está responsável por isso. As licenças e alvarás, que normalmente é a equipe de arquitetura que é responsável por essa etapa. Por quê? Vai entrar um pouquinho no que eu já falei antes. Arquitetura, o arquiteto por formação, ele é um generalista. Então, o arquiteto ele tem uma base de todas as disciplinas e isso faz com que ele tenha uma visão do processo que é mais abrangente. Então, lembra que eu falei que não é obrigatório, mas é comum você ter um arquiteto na posição de gestor de um processo como esse. Então, é muito comum o arquiteto estar responsável pelas licenças e alvarás, porque ele tem esse conhecimento mais generalizado que vai colaborar para a retirada desses documentos. Tá? Do outro lado, nós temos a parte de execução. E aí está lá, local. De novo, o cliente é responsável pelo local. As condições físicas do local, normalmente é o construtor e a engenharia lá. Então, a engenharia ela ainda está em contato, né, com a obra nessa questão das condições do local. E o construtor agora começa a se envolver. Na parte de orçamentos e cotações, a gente tem 3 opções, na verdade. Esses orçamentos e cotações eles podem ser feitos exclusivamente pelo construtor, tá? É muito comum. Ou esse processo pode ser encomendado, esses produtos, na verdade, podem ser encomendados pelo cliente para que seja feito pela equipe de engenharia ou arquitetura. Então, esses 3 agentes têm condições de realizar esse trabalho. Vai depender muito do escopo de contratação de cada um deles e do formato do projeto, como ele foi concebido. Nós temos as execuções de infra, já é o construtor, né? Então toda a parte de execuções de trabalho de supraestrutura, estrutura, infraestrutura, vedações, fechamentos, coberturas e acabamentos fica por conta do construtor. Tá? E a parte de licenças e alvarás também provavelmente vai ficar por conta do construtor, ou o próprio gestor ele pode se responsabilizar por essa etapa. Por quê? Porque é a última etapa do processo. Então é interessante que o gestor esteja engajado na entrega final, porque você assim, é a primeira pessoa que é contratada e é a última que sai do processo. Então é interessante que você pegue essa etapa de licenças e alvarás e se responsabilize por ela, porque aí você vai ter certeza de que tudo está sendo feito da maneira correta e que tudo que foi encomendado está sendo entregue, tá bom? E aí agora a gente tem, como a gente agora já sabe quem são os agentes responsáveis por cada etapa, nós vamos visualizar agora no diagrama o quê? As setas de fluxo de informação. Então toda vez que você tiver uma seta que de um lado ela tem uma bolinha e do outro lado ela tem a seta, quer dizer que a informação ela só vai é de uma via, né? Ela só sai de um lugar e vai para o outro. E todas as vezes que você tiver setas dos dois lados, quer dizer que a informação vai e volta. Então ela pode ser a mesma informação que vai e volta, ou várias vezes durante o processo você vai ter esse tipo de informação entre esses dois agentes. Tá? Repara que o quê? Tudo vai para o gestor. Então o gestor ele é o pivô, ele é o responsável por tudo. Então tudo o que acontece no processo tem que passar pelo gestor. Isso é muito importante. Se alguma informação, apesar de a gente ter aqui algumas setas, se eu não me engano acho que é uma só que eu coloquei aqui, mas apesar de a gente poder ter algumas setas entre os agentes que seja direto, ou seja, que não passe pelo gestor primeiro, esse gestor ele tem que estar em paralelo. Sabe? Por quê? Porque se o gestor não souber o que está acontecendo, não tem como ele controlar, não tem como ele monitorar, não tem como ele planejar. Então, assim, essas etapas são etapas que até a gente vai falar mais para frente. Mas, assim, o gestor ele tem que saber de tudo, tudo, exclusivamente tudo. Não tem como alguém gerir um processo se ele não está com a informação, se ele não sabe o que está acontecendo e se ele não está controlando e monitorando tudo aquilo, certo? Então, assim,
Se o seu cliente, o que é muito comum, se o seu cliente está passando informação direto para o departamento de engenharia ou para a construtora e não está passando através de você, tem alguma coisa errada. Senta com o seu cliente, conversa com ele. O cliente, pelo fato de ser leigo, ele acaba fazendo coisas erradas dentro do processo, então é sua responsabilidade como gestor esclarecer o seu cliente, educar o seu cliente, ensinar para ele como é e como não é feito o processo, então como as coisas são e não são, como devem e não devem ser, tá? Isso vale também para os agentes. Tem muito agente que não está acostumado com o processo de gestão. Então, assim, vou dar uma dica aqui importantíssima. Anotem isso em algum lugar. Se você puder, como gestor, você contratar toda a equipe, contrate. Se o seu cliente ou algum outro agente coloca um agente dentro desse processo que não é contato seu, que não veio através de você, você vai perder o controle desse cara. Por que eu estou falando isso? Quem manda dentro do processo, quem tem condições e autoridade para poder falar, olha, o processo é assim ou é assado, são duas pessoas. Ou o cliente, ele é dono do projeto e ele é dono do dinheiro. Infelizmente o dinheiro dentro de um projeto ele manda muito. Ou o gestor. Então assim, e onde o gestor não tem o dinheiro, porque ele é um agente do processo que está prestando um serviço. Então, como é que o gestor tem essa autoridade, esse poder? Através das contratações. Então, uma vez que você trouxe, olha, eu sou o gestor do projeto, eu fui o primeiro a ser contratado aqui pelo meu cliente, eu estou trazendo a equipe de arquitetura de um escritório que eu conheço, eu estou trazendo a equipe de engenharia de um outro escritório que eu conheço, eu estou trazendo o topógrafo, que é um cara que eu confio. Quando você começa a colocar essas peças dentro do processo, você tem controle do todo e você vai ter autoridade, vai ser respeitado e tudo mais. Se o cliente, isso acontece muito, eu tenho aqui a minha equipe de engenharia que trabalhou no último projeto que eu fiz, eu quero que eles façam. Você vai ter que fazer uma reunião, o cliente, essa equipe e você vai ter que deixar muito claro para o seu cliente que ele vai ter que dizer para essa equipe que está sendo contratada diretamente por ele, ou que é a indicação dele, que quem manda nesse processo, quem diz para onde ele vai, quando ele vai e como ele vai, é você. Porque se você não tiver essa acariação entre essas três pontas, você não vai ter autoridade para poder tocar esse cara. E esse cara vai te atrapalhar. Esse cara vai fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Esse cara ele não vai seguir os passos que você está determinando do seu projeto. Então, assim, na hora que você bater o pé com ele e apertar ele, ele vai falar assim, quem me contratou não foi você. Então, é muito perigoso isso. Isso pode acabar com o processo de projeto. Então, eu aconselho assim, que você faça tudo o que você puder para trazer pessoas de sua confiança para dentro do projeto e que quando isso não for possível, você faça com que o seu cliente te dê toda a autoridade que você precisa para gerir esse cara, tá bom? Então aqui vocês conseguem, voltando aqui para o diagrama, vocês conseguem ver as setas de fluxo. Então vocês podem ver que as coisas vão e vêm para o gestor, ou elas vão para o gestor e o gestor vai distribuir para outros agentes. Então, por exemplo, a gente tem uma seta aqui que ela não passa pelo gestor, que é do cliente para os desenhos técnicos de arquitetura, que é o quê? São as necessidades, né? Então essas demandas e necessidades aqui que a gente tem no topo do lado esquerdo, elas são definidas pela arquitetura. Então essa informação ela vem direto. O gestor ele administra isso em paralelo. Então a gente não vai ter o gestor diretamente ligado nesse fluxo de informação, mas ele está sabendo e ele está acompanhando. Tanto é que o GT está em cima da seta aqui, que é para mostrar que ele está envolvido, tá? O resto, tudo passa por ele. Então, as informações basicamente vêm de todos os agentes, o gestor faz o filtro, apara as arestas e distribui essa informação para o resto da equipe e o projeto vai seguindo dessa maneira. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que deu para entender, pelo menos achei que está bem ilustrado esse fluxograma, né, esse organograma aqui, fluxograma, de como funciona um projeto dentro da área de arquitetura e engenharia. Então eu espero que isso tenha mostrado para vocês
bastante coisa. Espero que isso tenha esclarecido as dúvidas aí, para quem tinha dúvidas em relação a como funcionava de uma forma macro um projeto na área de arquitetura e engenharia. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!